Bitcoin em queda. Após atingir praticamente o valor de 100 mil dólares, faltaram somente 200 dólares, batemos 99.800. Estamos passando pela primeira correção desde essa grande subida de preço do Bitcoin. E a dúvida que fica é, voltaremos às médias? Porque o natural do preço, após uma forte subida, é que exista uma correção que traga as coisas de volta para a média. O problema é que algumas médias importantes, como por exemplo o EMA 21, a média de 21 semanas ali no gráfico semanal, está posicionado lá para os 70 mil dólares. Será que teremos uma queda tão forte? É o que descobriremos no vídeo de hoje. Essa queda está acontecendo exatamente no dia que a MicroStrategy do Michael Saylor fez a maior compra da sua história. E você pode olhar isso como algo negativo ou como algo positivo. Afinal, você tem chance de comprar Bitcoin mais barato do que a empresa que mais possui Bitcoins no mundo. Bora falar sobre isso no vídeo de hoje. Se o senhor aí deixar aquele like caprichado aqui embaixo, é de graça, hein? Tá na promoção. Aperta o botãozinho de like e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Tô feliz da vida com essa água maravilhosa, me hidratando finalmente. Vamos que vamos. Vamos começar com o meu famoso gráfico semanal do Bitcoin, onde vocês encontram aqui todo o ciclo de alta, desde o fundo do poço aqui, no iniciozinho de 2023, quando o Bitcoin valia ali 15 mil dólares, e aí começou a subir e bateu lá em 99.800 dólares, um valor absurdo, correto? Mas notem que ao longo de toda esta alta de preço, tivemos várias correções de preço que trazem as coisas de volta à normalidade, de volta à média. Esta linha roxa no gráfico é a média de 21 semanas, ou também conhecido como EMA 21, que neste momento está posicionado nos 72 mil dólares, correto? Notem que ao longo da subida, todas as vezes o preço tende, após um pico, uma subida de preço, retornar para essa média. E dessa vez estávamos muito distantes da média. A média nos 72 mil dólares, o preço praticamente em 100 mil dólares. O que nos leva à conclusão de que em algum momento as coisas terão que voltar à normalidade, o que não é negativo, Notem que a média também está subindo, ou seja, sempre que dá um toque na média, esse ponto está acima dos pontos anteriores. O problema para a gente que estava empolgado com os 100 mil dólares é que essa queda aqui seria brusca nesse curto prazo, principalmente para quem entrou no topo, que eu sei que é a maioria. A maioria está interessada em Bitcoin quando? Quando ele está lá em alta histórica, Então todas as sardinhas compraram lá em 95, em 97, agora estão desesperadas porque o preço está recuando. Vamos cair até aqui, 72 mil dólares? Eu diria que não. Uma hora vamos, tá? Como vocês podem ver, a gente volta para essa média. O que eu acho que vai acontecer é que quando a gente tiver esse toque na média, esta média estará posicionada mais acima. 80 mil, 85 mil. Notem que ela está com uma tendência de subida. Então ela vai continuar subindo ao longo das próximas semanas. Eu não acho que a gente vai recuar tão fundo nesse momento. Para isso acontecer, a gente teria que primeiro retornar às médias no gráfico diário, um gráfico mais próximo, e aí perdendo o suporte dessas médias, podemos começar a falar num recuo, num gráfico mais distante, como o gráfico semanal. Então, trazendo aqui para vocês o gráfico diário com a mesma média, tá? Vou até colocar a mesma cor aqui, Esta linha azulzinha aqui, no caso, é a minha média, é o EMA 21 do gráfico diário, tá? Vou colocar na mesma corzinha ali para não ter confusão. Então também estamos falando do EMA 21 agora no gráfico diário. Mesma coisa, vocês percebem que desde o halving, aqui é 19 de abril de 24, data do halving, essa linha branca na vertical, e desde lá o preço sobe e encontra a média, de vez em quando até fura para baixo da média. E vai existir justamente uma relação entre perder a média no diário e depois, dias depois, perder a média no semanal. Notem, por exemplo, toda vez que a gente encostou, foi aqui, 6 de março de 23, tá? Foi aqui que tivemos o toque no semanal. Lá no diário, onde é que está 6 de março de 23? Vamos voltar aqui para 2023. 6 de março de 23 foi aqui, olha só. Então, no diário, o que aconteceu? A gente perde a média no diário no dia 2 de março de 23. Tá? E aí lá no semanal acontece o toque na média no dia 6. Então vem um aviso antes no nosso gráfico diário. Isso aconteceu em todas as outras vezes lá, tá? Eu já chequei para vocês. Então,
O que a gente está vendo aqui? Neste gráfico diário, esta média está posicionada bem mais acima, né? Ela está posicionada em 88.500 dólares. 88.500 dólares. Aqui sim eu acho um ponto interessante. É muito mais frequente buscarmos a média de 21 dias, tá, aqui no gráfico diário, do que lá no semanal. Então, para mim, está muito tempo, já muitos dias acima dessa média. Vocês percebem que é frequente o toque ou até vir abaixo dessa média no gráfico diário. Então, para mim, já chegou a hora de uma correção a esse ponto. Essa correção, no caso, pegando lá o topo que a gente viu, deixa eu pegar aqui, pegando o topo lá de 99.800 e chegando aqui em 88.500, estamos falando de uma queda de 11% para o Bitcoin. Uma queda normalzinha num ciclo de alta, tá? Vamos lembrar que a gente tem quedas ao longo de uma subida entre 20% e 30%. Então uma queda de 11% seria uma queda média, tá? De fraca para média num ciclo de alta, principalmente depois de um esticão tão grande que a gente teve, né? Então nada assustadora e, para mim, é para onde a gente está vindo agora, tá? Está em 93 mil dólares nesse momento e eu acho que a gente vai buscar 88, talvez um pouquinho abaixo, até 85 aqui, né? Fazer um pavio, como a gente costuma ver. E aí sim, a gente vai começar a analisar o gráfico semanal, tá? Enquanto a gente estiver nessa região aqui, segurando na média no gráfico diário, para mim, tá tudo dentro do esperado. Sendo essa uma grande oportunidade de compra no ciclo de alta. Lembre-se que você estava doido para comprar Bitcoin nos 100 mil dólares, tá? Há horas atrás. Horas atrás. Então, se cair para 88, ou menos do que isso, fique feliz, comemore a oportunidade. Não vai fazer o contrário, né? Ah, não, agora está caindo, não quero comprar. Não, compre as quedas, não as altas históricas, tá? O melhor momento para entrar, para comprar, é justamente nas correções. Quanto mais fundo for essa correção, melhor, porque nada sinaliza, nenhum indicador sinaliza para a gente topo de ciclo. Estamos distantes disso em todos os indicadores. Todos os indicadores estão mostrando topo lá para meados do ano que vem. Então, tudo tranquilo, vamos continuar observando e você tem a chance de comprar Bitcoin num preço abaixo da empresa que mais compra Bitcoins no mundo, que é a MicroStrategy do Michael Saylor, esse senhor aqui, né? MicroStrategy anuncia a maior compra de Bitcoin de sua história. Você tem noção do que é isso? Essa empresa compra Bitcoin o tempo todo e fizeram a maior compra hoje. Olha só que surreal, pessoal. A MicroStrategy comprou 55.500 Bitcoins numa tacada só. O cara é um tarado do Bitcoin. Tarado, psicopata do Bitcoin. Comprou 55.500 Bitcoin, 31,6 bilhões de reais. Só para dar uma ideia para vocês, ele comprou a Alemanha. Basicamente é isso. Como assim comprou a Alemanha, Guilherme? A Alemanha, recentemente, tinha uma reserva de Bitcoins de exatamente 50 mil Bitcoins. Tá? Ele comprou 55.500 de uma vez só. A Alemanha vendeu seus Bitcoins. Tem notícia aqui, ó. Governo da Alemanha explica por que vendeu 50 mil Bitcoins por preço de banana. 50 mil. A Alemanha tem zero agora. Ela tinha 50 mil Bitcoins. O país tinha 50 mil Bitcoins. A MicroStrategy, uma comprinha de segunda-feira, comprou 55.500 Bitcoins. Mais do que a reserva histórica da Alemanha. Tá? Isso não é tudo que eles têm, não. Foi somente uma compra realizada hoje. Só para dar um comparativo para vocês, um contexto aqui para vocês, o governo americano, o governo dos Estados Unidos, tem 208 mil Bitcoins. A BlackRock, com seu ETF mais famoso do mundo, onde todas as empresas estão investindo, detém 492 mil Bitcoins. Quanto possui a MicroStrategy? 386.700 BTCs. Uma empresa, tá? Tem mais, muito mais do que o governo dos Estados Unidos, por exemplo. Então, existe uma estratégia aqui, os caras estão seguindo a risca. Ele comprou hoje por um preço médio de 97.862 dólares. E o preço agora está em 93 mil dólares. Ou seja, você pode repetir a estratégia da MicroStrategy pagando menos. Isso é raro. Tá? Isso é raro. Então você tem uma oportunidade de comprar melhor do que o Michael Saylor. E tem gente aí que está com medo. Mas será que essa estratégia funciona? Vamos avaliar, vamos pegar os dados, né? Não ficar escutando maluco na internet. Vamos pegar o dado. Desde que a MicroStrategy adotou a estratégia Bitcoin, suas ações já subiram cerca de 3.300%. Parece um bom resultado, né? A ação subiu mais do que qualquer empresa do S&P 500 em 2024, qualquer empresa da Bolsa Americana, e com apenas 116 milhões em receita trimestral. Ou seja, na atividade da empresa MicroStrategy mesmo, a receita é baixa, é pequena. Todo o resto que fez ela crescer vem do Bitcoin.
Na verdade, a MSTR subiu quase o triplo do que a Nvidia no acumulado do ano. Esse é o impacto do Bitcoin nas finanças de uma empresa. E é o mesmo impacto que você pode ter na sua vida pessoal ao adotar a estratégia que eles fazem, que é um DCA, que são compras ali semanais de Bitcoin, na sua vida. Mas o pessoal da Faria Lima não entende. Cada correçãozinha de 2, 5, 10% do Bitcoin, depois de subir 100%, eles aparecem lá no Twitter para falar besteira. Obviamente, né? Os caras falam, pô, tá caindo, olha só, eu sou genial. Eu sempre falei que era uma bolha, que era um golpe, que era sei lá o que. Aí os caras ressurgem com estratégias mirabolantes. Não uma estratégia da MicroStrategy, não. Uma estratégia da cabeça do cara. Por exemplo, nós temos aqui os críticos, ó. Thiago Reis, fundador da Suno. Tá? O que ele fez aqui? Ele decidiu entrar shortado, vendido em MicroStrategy e comprou Bitcoin. Ele comprou Bitcoin, pessoal. Eu acho que é uma desculpa somente para ele finalmente comprar Bitcoin. Ele falou, vou comprar Bitcoin e vou ficar vendido na MicroStrategy, porque não faz sentido a empresa que detém Bitcoin valorizar mais do que o ativo em si. Ele não entendeu exatamente como a MicroStrategy opera. Então ele resolveu fazer essa brincadeira, que para mim é só uma desculpa para ele estar posicionado em Bitcoin. E aí temos outros. O Pedro Cerise aqui, também lá no mercado tradicional, diz o seguinte: Michael Saylor explica numa linguagem rebuscada um esquema Ponzi, onde o valor dos acionistas está na expectativa de continuar emitindo ações. Hoje ainda estamos na Black November, né? Estamos em desconto no mês de novembro, com um pacote para você, com todos os cursos da história da Criptomaníacos por um único valor, com 80% de desconto. Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade de um prêmio sobre Bitcoin para comprar mais Bitcoin. No futuro, vamos estudar esse episódio e nos perguntar, mas como alguém caiu numa pirâmide tão óbvia como essa? Disse o cara que está perdendo a aposta aqui para o perfil Mrs. Capital, também lá no Twitter, no X, né? Ele falou que a bolsa brasileira subiria mais do que o Bitcoin entre uma data nesse ano e uma data lá em 2026. No momento, o resultado é 70 e tantos % de retorno para o Mises, que apostou no Bitcoin, contra 5% para o Pedro Cerise. Então ele está um pouco nervoso com essa aposta, perdendo tão feio assim, e está escrevendo esse tipo de coisa aqui nas redes sociais. E eu vou citar aqui o perfil do Jaraguá, também no Twitter, também lá no X, para explicar para vocês o que o Michael Saylor, com a MicroStrategy, está fazendo para o mercado. Ele está drenando recursos de bonds, que é um mercado de 300 trilhões de dólares, para dentro do Bitcoin. Saylor está fazendo um cano de energia monetária que está drenando recursos dos bonds e jogando no Bitcoin. O Bitcoin, pessoal, nesse gráfico, é esse quadradinho minúsculo aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Um quadradinho que não tem nem 2 trilhões, tá vendo? Pequenininho aqui. E está puxando, drenando recursos dos bonds que tem 300 trilhões. Então, imagine o tamanho que o Bitcoin vai ficar depois de anos e anos nesse processo de drenagem dessa enorme piscina, esse mar de bonds que existe. E por que os recursos tendem a sair de bonds e migrar aqui para esses títulos, para essas notas da MicroStrategy ligadas ao Bitcoin? Pelo seguinte motivo. Aqui vocês têm o retorno dos investimentos no mundo, tá? E você tem aqui uma linha, Monetary Inflation, que é a inflação monetária, que está ao redor de 15%, como vocês podem ver nesse gráfico, né? Isso aqui é o quê? O M2, a emissão de moeda. Então a inflação real, que é a expansão da base monetária, ao redor, na média mundial, ao redor de 15% ao ano. Então, para você ter um retorno com algum investimento, esse investimento precisa te entregar, ano a ano, uma média aí superior a 15%. E quando você olha para os ativos aqui, você vai perceber que quase nenhum te entrega isso. Ou seja, você está com uma perda contínua. Você tem a opção ali de ter uma perda fixa ou uma perda variável. Não uma renda fixa e uma renda variável. É uma perda fixa ou uma perda variável. E no caso dos bonds, vocês vão ver aqui, ó. O primeiro bond que aparece aqui é qual? Convertible Bonds. 8,5 ao ano, tá? De média aqui. Bem abaixo de 15%, né? Quase metade
do que deveria para você não ter perdas. Depois tem aqui High Yield Bonds, 4,6, Investment Grade Bonds, 3,7, e aí vai caindo, se distanciando ainda mais da média da inflação mundial, ok? E aí se percebe, acima dessa média nós temos somente três coisas. Crescimento dos Estados Unidos, o país que manda no mundo. Então, se os Estados Unidos têm 15% de retorno, pode ter certeza que todos os outros países que usam o dólar têm um retorno abaixo de 15%, portanto, abaixo da inflação, não fazendo sentido investir. Você que está na Bolsa Brasileira sabe disso, caso você jogue no Google Bolsa Brasileira em dólares, né? Bota aí, IBOV/USD, Bolsa em dólares, e você vai ver que só perde valor ano a ano. Você não tem nenhum retorno investindo na Bolsa Brasileira, que aqueles especialistas lá da Suno e de outras empresas falam para você que é uma maravilha, né? Invista na Bolsa, está sempre barata. A Bolsa está sempre barata. Ela só cai em dólar e ela está sempre barata, nunca fica cara. Esse é o problema. E aí, Estados Unidos 15%, depois tem aqui o Nasdaq, né, o índice das ações de tecnologia, cerca de 18% ao ano em média, e nós temos o Bitcoin, que a gente teve que roubar negativamente para o Bitcoin, senão não seria 49% anualizado, seria 200%. Então o que a gente fez? Para todos os ativos aqui, é uma média de 14 anos anualizada. Para o Bitcoinzinho, a gente pegou só 4 anos, tá? Só o período mais recente, pegando aqui a maior parte dos anos em bear market, né? Pegando ali bear market que a gente teve em 2022, em 2023 e colocando nessa média que deu 49% ao ano, muito acima da inflação de 15% e muito acima do segundo lugar, Nasdaq, com 18%. Isso quer dizer o quê? Que não existe comparação entre bonds e Bitcoin. E aí o Michael Saylor está permitindo que essas empresas se exponham a um ativo que finalmente traz um retorno, que finalmente protege as reservas dessas empresas da diluição financeira que acontece devido à inflação. Então é muito mais jogo para essas empresas comprarem lá as notinhas, os títulos lá da MicroStrategy para conseguir um retorno que realmente proteja suas reservas do que ficar perdendo dinheiro ano a ano nos bonds. Não à toa, a captação líquida mensal em ETFs spot de Bitcoin bateu recorde nesse mês de novembro de 24, tá? Desde o lançamento dos ETFs spot de Bitcoin, nunca tivemos tanta captação. Por quê? Porque, justamente como eu mostrei para vocês, os gráficos mostram que não tem investimento trazendo retorno que cubra a inflação, exceto Bitcoin. Então as pessoas estão migrando pouco a pouco para o Bitcoin e cada vez numa velocidade maior. O que me deixa triste é que, enquanto empresas gigantes, ETFs, estão acumulando Bitcoin, é Michael Saylor comprando 55 mil Bitcoins, é ETF com maior compra, maior acúmulo de Bitcoins da história, as sardinhas estão vendendo. Porque a sardinha é facilmente manipulável. A pessoa que não tem ali convicção em relação ao ativo, qualquer quedinha ela vende, porque ela vai cair no papo dessas desgraças aí de analistas de mercado tradicional. O cara vai ler uma linha, ele não entende, ele não confia no Bitcoin, ele vai lá e vende. Imagine se eu tivesse caído nessa lábia, pessoal. Eu tenho mais de 90% do meu patrimônio alocado em Bitcoin desde 2017. Quantas quedas, quantos bear markets eu não passei? E por que eu não vendi? Porque antes de eu entrar no Bitcoin, eu entendi escola austríaca de economia, libertarianismo, entendi inflação, eu entendi todos os conceitos antes de conhecer o Bitcoin. E quando eu descobri o Bitcoin, eu entendi que aquilo ali era a solução para esses problemas. Isso aqui vai valorizar, né? Na verdade não vai valorizar, ele vai se manter constante enquanto o resto vai desvalorizar, porque isso aqui foi feito da forma correta. Então eu sabia que era uma coisa inevitável o Bitcoin valorizar, independente de quedas no curto prazo. Então eu não tinha medo quando o Bitcoin caía 80%, porque eu sabia que faz parte do processo e que no longo prazo ele vai vencer. E isso me fez ficar comprado em Bitcoin durante todos esses 8 anos. Se eu não tivesse essa convicção, esse entendimento de economia, esse entendimento de inflação, eu teria vendido, como muitos de vocês venderam em quedas anteriores. Porque você entrou, às vezes, no Bitcoin antes de entender conceitos básicos de economia, como, por exemplo, inflação. E não é culpa só sua. Você foi ensinado assim pela desgraça do MEC, pela desgraça da escola estatal. Ah, mas minha escola é privada, não interessa. Segue a cartilha do MEC, obrigatoriamente. É um monopólio da educação, né? O governo define o que você vai aprender, a grade curricular. E, obviamente, na grade curricular não tem nada sobre escola austríaca de economia, não tem nada falando sobre M2, sobre a inflação real, que a inflação é o aumento da base monetária e culpa do político, culpa do Estado. Claro que não.
Inflação é culpa é do empresário que subiu o preço. Deu a louca no cara. O cara é ganancioso. Ele resolveu dobrar o preço do arroz, né? É assim que o político age. Então vamos congelar preços. Ele te engana e você não entende nada. E, obviamente, se você não entende nada de economia, na hora que o Bitcoin cair, você fala, esse negócio aí, essa moedinha, eu vou sair fora. E aí você se ferra. Você perde isso aí que mudou a minha vida, mudou a vida de empresas como a MicroStrategy, mudou a vida de países como El Salvador e vai mudar a vida de todos. Só que, infelizmente, cada um vai comprar Bitcoin pelo preço que merece. Hoje ainda estamos na Black November, né? Estamos em desconto no mês de novembro com um pacote para você com todos os cursos da história da Criptomaníacos por um único valor com 80% de desconto. Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade. E o que teria acontecido com você aí se você tivesse fechado seus ouvidos para os economistas da Unicamp e tivesse comprado um pouquinho de nada de Bitcoin todos os dias ao longo dos últimos 8 anos? Um maluco fez isso. Tá aqui o maluco, ó, sigam ele no Twitter, ó, tá aqui o perfil dele, né? É impossível que você tenha comprado Bitcoin todos os dias por 8 anos. E tá aqui a conta da Coinbase dele mostrando as compras, né? A merrequinha todos os dias durante 8 anos. Então o cara comprou todos os dias. E qual foi o resultado? Bom, aqui embaixo nós temos o resultado até 9 de novembro, tá? Então tá aqui. Ele investiu mesmo dinheirinho, durante 8 anos, 86 mil. No caso dele, dólares, né? Poderia ser você em real, não tem problema. 8 anos, pessoal. 86 mil de investimento. O que você espera de um retorno de investimento de 8 anos? Faz teu cálculo aí. É 10% ao ano? É 8% ao ano? Faz teu cálculo aí, não tem problema, tá? E aí, a performance dele foi de somente 900% nesse período. 900%. E aí, ele teve um lucro, pessoal, de 775 mil dólares nesse período. Então, o portfólio dele ficou no valor de 861 mil dólares. Ou seja, o cara investiu 86 e terminou no dia 9 desse mês com 860. 86 para 860. Ele multiplicou por 10 o patrimônio simplesmente comprando uma merrequinha de Bitcoin dia após dia ao longo de 8 anos. Esse é o impacto que o Bitcoin tem na vida de pessoas que não escutam, aqueles que não entendem sobre economia básica ou sobre inflação, porque aprenderam nas escolas e universidades brasileiras com MEC. E se você quer aprender de verdade sobre criptomoedas, aproveite a Black November, últimos 4 dias com 80% de desconto para você ter acesso a todos os nossos cursos da história da Criptomaníacos, além de e-books sobre como criar o seu portfólio para 2025 e também planilhas atualizadas semanalmente com ativos de todos os setores de criptomoedas indicando comprar, vender ou observar. Tá? Dá uma indicação para você na hora de entrar e na hora de sair de cada um dos ativos mastigadinho para vocês. Lembrando, promoção acaba sexta-feira, 11h59 da noite. Últimos 4 dias para você realmente aprender sobre criptomoedas com quem entende do assunto e vai ter acesso lá ao nosso Discord com todo mundo da equipe da Criptomaníacos e milhares de alunos. Enfim, tudo isso para você no mesmo pacote. Link na descrição. Corre lá e dá uma olhada. Mãos de adamante, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Hoje ainda estamos na Black November, né? Estamos em desconto no mês de novembro com um pacote para você com todos os cursos da história da Criptomaníacos por um único valor com 80% de desconto. Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade.